Com 292 anos, desde a nossa fundação pelo português Antônio da Costa Nogueira, Barroso tem muita história ainda desconhecida, mas, ultimamente, temos tido acesso a documentos e informações sobre barrosenses nos séculos XVIII e XIX, que foram importantes não apenas aqui, mas também por onde passaram. E nesta série da Rádio Liberdade FM, estamos conhecendo os grandes personagens da família Campos. E hoje vamos falar sobre os nossos primeiros juízes de paz, os irmãos Francisco Gonçalves Campos e Elias Gonçalves Campos. E quem conta esta história é o pesquisador e genealogista Eustáquio Silva. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Liberdade. Aqui quem fala é o Eustáquio. Hoje nós vamos começar a falar sobre os dois primeiros juízes de paz que tiveram aqui em Barroso, quando Barroso é elevado a distrito em 1830, Esses dois juízes de paz eram os irmãos Francisco Gonçalves Campos e Elias Gonçalves Campos. Como nós já vimos aí anteriormente aí nos episódios anteriores, eles eram filhos do Gabriel Gonçalves Campos. O Francisco Gonçalves Campos nasceu em 6 de janeiro de 1765 e casou-se de 1º de março de 1802 com Ana Isméria de Jesus. O Elias Gonçalves Campos nasceu em 1775 e casou-se em 1802 com Maria Claudina de São José. O Elias Gonçalves Campos, eu já falei dele aqui, era o pai do 2º barão do Rio Pardo, O Francisco e o Elias, eles foram os dois primeiros juízes de paz aqui em Barroso. O que fazia um juiz de paz? O juiz de paz, ele era eleito, uma câmara de determinada cidade, determinada vila, dava posse a esses juízes de paz. Eram homens de uma cultura mais avançada para a época, sabiam ler, escrever, e um grau também na sociedade mais elevado, Eram senhores de terra, tinham um determinado poder. Um juiz de paz ficava a cargo de funções civis e costumava até judiciais num determinado distrito. Ele era responsável por construção de ponte, ele era responsável por estradas, ele era responsável por algum prédio civil e etc e tal. E costumava, por ordens judiciais, ser ele que era louvado, ele que era fazia parte de divisões de terra e etc e tal. Para poder falar um pouquinho dos dois juízes de paz, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, antes de 1830. Em 1822, quando o Brasil ainda pertencia a Portugal, a vila de Barbacena, então Câmara de Barbacena, convoca a elite social e a elite política para poder assinar uma carta que seria enviada ao príncipe regente, que seria o futuro imperador Dom Pedro I. E na carta dizia que Barbacena dava todo o apoio ao desligamento com Portugal, que Barbacena, se porventura precisasse de uma nova capital, Barbacena abraçaria essa questão de ser capital, e que se precisasse os barbacenenses marchariam até o Rio para defender o príncipe regente, etc e tal. Dentre esses homens, essa elite política, essa elite social que assinou essa carta, estavam dois barrosenses, o Francisco Gonçalves Campos e o Coronel Joaquim Ferreira. Uma hipótese de que Barroso possa ter sido elevado a distrito por causa do Francisco Gonçalves Campos, Então ele já fazia parte dessa elite política, dessa elite social, então ele assina essa carta também, ele é um dos signatários dessa carta. Essa carta é enviada por Rio, o imperador lê ela e dá o título para Barbacena de muito nobre, leal vila de Barbacena. Na década de 1820, existia um jornal em Ouro Preto, que era o Astro de Minas,
e ele fala muito dos campos, né? Então esse jornal, O Astro de Minas, em 1826 e 1828, ele fala do Francisco Gonçalves Campos, ele fala do Elias Gonçalves Campos, ele fala do primo deles, do Jacinto, que era filho do Dionísio, que era capitão de ordenanças, e ele traz esses três como eleitores provinciais que votavam para deputado, né? Existiam dois tipos de eleitores, o eleitor provincial e o eleitor paroquial. O eleitor provincial ele votava para vereador e votava para deputado também. Então mostra já o Francisco Gonçalves Campos, o Elias e o Jacinto Gonçalves Campos como eleitores provinciais, né? Votavam para deputado. Em 1830, Barroso sobe a categoria de distrito, né? E o que acontece? O primeiro juiz de paz aqui era o Francisco Gonçalves Campos e o suplente o Elias. É bonito que o jornal O Astro de Minas, de 1830, ele vem falando sobre a Câmara Municipal da Vila de Barbacena, e ele fala que os dois, o Francisco Gonçalves Campos, os dois irmãos e o Elias Gonçalves Campos, foram até Barbacena para serem empossados como juiz de paz. Em 1831, quando é feito o censo, um censo aqui no Império do Brasil, os juízes de paz eram responsáveis por esse censo. E o que acontece? Aqui em 1831, aqui em Barroso, não foi diferente, né? E o Elias Gonçalves Campos e o Francisco foram responsáveis para ser feito o censo aqui em Barroso, né? Então essa hipótese de que Barroso tenha subido a distrito é uma hipótese aí por causa do Francisco Gonçalves Campos, né? Dos dois campos, né? Eles faziam parte dessa elite, né? Em Barbacena, né? Eles se casam aqui. O Francisco Gonçalves Campos, ele deixa sua descendência. O Elias Gonçalves Campos também deixa uma grande descendência, né? O Elias Gonçalves Campos tem o segundo Barão do Rio Pardo, vários outros filhos, né? Dentre os quais tiveram sua importância para Barroso, genros dele, que foram delegados aqui, etc. E tá aí mais um pedacinho da nossa história, e tchau, tchau. Eu sou o radialista Luciano Nascimento, trazendo para o Rádio Barrosense a história de Barroso. E nesta série, conhecemos a família Campos com seus barões, capitães de ordenanças e juízes de paz. Com texto e narração do pesquisador e genealogista Eustáquio Silva.